Imagina que alguém te dissesse o seguinte: existe uma frase tão poderosa que basta pronunciá-la uma única vez para que o dinheiro comece a te perseguir, como se uma corrente invisível te empurrasse em direção a riquezas inesperadas. A mente talvez resista, talvez pense: como uma única frase poderia mudar algo tão complexo quanto a minha vida financeira? Mas no mais fundo do ser, uma coceira, uma faísca, porque você sabe que as palavras não são simples sons, são decretos, são chaves que abrem portas no mundo invisível. Florence Scovel Shinn ensinava isso com uma certeza inabalável. Suas palavras são sua varinha mágica. Cada vez que fala, está invocando forças que não vê, mas que te ouvem e respondem. A pobreza não chega por acaso, a riqueza também não. Ela chega pelas palavras que repete consciente ou inconscientemente, dia após dia. Agora ouve com atenção. Nos próximos minutos vai descobrir uma frase tão intensa, tão carregada de poder espiritual, que basta pronunciá-la uma única vez para ativar uma torrente de prosperidade que pode parecer avassaladora. Não é uma fórmula vazia, não é um truque. É um decreto que conecta sua voz com a fonte infinita. Quero que respire fundo, porque o que está prestes a receber não é um conselho financeiro nem uma técnica motivacional, é um ato sagrado. É um pacto entre a sua palavra e o universo. E antes de revelar essa frase, quero que faça o primeiro movimento da fé. Deixa nos comentários agora mesmo, estou pronto para receber. Escreve essas palavras como uma declaração pública, como um testemunho de que o Espírito se abre ao chamado da abundância. Quando se declara, quando se nomeia, o invisível começa a se organizar a seu favor. Esta jornada terá várias etapas. Primeiro vai sentir curiosidade, depois vai descobrir segredos esquecidos. Em seguida vai experienciar a revelação e finalmente será desafiado a se abrir para uma riqueza tão grande que pode assustar. Mas não temas, porque o que vem da fonte nunca destrói, apenas expande, apenas transforma. Ouve bem. Foi atraído até essas palavras. Talvez estivesse buscando respostas no meio de dívidas, angústias ou limitações. Talvez se pergunte por que o dinheiro parece escapar das mãos, mesmo quando trabalha duro. Hoje vai receber uma chave que corta essa corrente de esforço inútil e abre um caminho novo. Se prepara, abre a mente, afina o ouvido interior, que quando pronunciar essa frase, não será mais o mesmo, o mistério de uma única palavra. Você sabe que as palavras não são inocentes. Cada sílaba que pronuncia carrega uma vibração que viaja mais longe do que imagina. Pode parecer que as frases desaparecem no ar, mas na realidade entram no tecido invisível que sustenta a vida. Ali se tornam sementes e, como toda semente, mais cedo ou mais tarde germinam. Florence Scovel Shinn repetia com clareza: a palavra que pronuncias é a lei que governa o teu destino. Se fala de escassez, de dívidas, de medo, o eco dessas palavras constrói mais do mesmo. Se declara abundância, se afirma riqueza, o universo começa a mover suas peças invisíveis para te obedecer. Pensa nisso. Tudo que agora existe na vida, a casa, as contas, os relacionamentos, começou primeiro com uma palavra. Você nomeou seus medos, nomeou suas dúvidas, nomeou também seus desejos e o mundo obedeceu. A palavra não pergunta se você merece ou não, não julga se está pronto ou não. A palavra simplesmente cria. Esse é o mistério de uma única palavra pronunciada com intenção. Não precisa ser repetida 100 vezes para ter efeito. Porque não é a quantidade que move montanhas, mas a qualidade da fé que se acende no instante de falar. Uma frase dita com o coração, com a certeza de que o invisível já responde, é mais poderosa do que 100 repetições vazias. Imagina uma chave. Uma única volta abre a porta. Não é preciso girar repetidamente com desespero. Basta um movimento certo no momento certo para que a fechadura ceda. É assim que funciona a palavra de poder. Não se trata de obsessão, mas de declarar com clareza e depois confiar. Muitas pessoas cometem o erro de usar frases espirituais como fórmulas mágicas sem alma. Repetem e repetem, mas por dentro continuam cheias de medo. E então nada acontece. Porque a palavra é como uma flecha, precisa sair do arco da fé. Sem essa atenção, sem essa certeza, a frase fica no ar e não alcança o destino. Por isso, antes de revelar a afirmação que será falada mais adiante, é preciso entender esse mistério. Não é qualquer palavra, não é qualquer momento. É um decreto que deve sair com a força de alguém que decidiu não voltar a viver na escassez. Guarda essa verdade. Uma única palavra, quando nasce da fé, pode mudar tudo. Florence Scovel Shinn e a ciência do verbo.
Talvez já tenha ouvido falar de Florence Scovel Shinn como uma escritora espiritual, mas o que ela realmente deixou ao mundo foi muito mais do que livros. Foi um mapa para entender como o verbo, a palavra pronunciada, é a força que governa a existência. Ela viveu em uma época em que as mulheres não tinham muita voz pública. E mesmo assim sua voz se tornou um farol. Dizia que o ser humano vive rodeado de leis invisíveis que respondem imediatamente ao decreto consciente. E que se não se aprende a falar com poder, termina-se como escravo das próprias palavras mal direcionadas. Pensa nisso. Quantas vezes você se ouviu dizer: "Não posso, é difícil, nunca me basta"? Sem perceber, essas frases se tornam ordens que o universo recebe. Cada vez que se declara escassez, ativa-se a lei, e essa lei cumpre com precisão. Florence ensinava que o segredo não era lutar contra a vida nem trabalhar até a exaustão, mas mudar a linguagem, que quando a palavra se alinha com a abundância, o invisível organiza circunstâncias para dar o que foi nomeado. Ela chamava isso de a ciência do verbo. Não porque fosse um conhecimento acadêmico, mas porque é uma lei exata. Como a gravidade G não falha, você pronuncia e a vida obedece. Você amaldiçoa e recebe correntes. Você abençoa e recebe abertura. Há algo muito poderoso em sua visão. Ela não falava de repetir frases como papagaios sem alma. Falava de soltar decretos com a certeza de que já foram cumpridos. E dizia: nunca subestimes o poder de uma palavra pronunciada em fé. Ela pode mover exércitos invisíveis a seu favor. Quando pensa em dinheiro, talvez o veja como algo material, frio, difícil de alcançar. Mas para Florence, o dinheiro era simplesmente uma forma de energia obediente. E essa energia responde mais à vibração das palavras do que ao esforço das mãos. Por isso preciso te perguntar: você tem sentido que a sua vida está travada? Que o dinheiro parece nunca vir? Você olha a conta bancária e vê um valor que te deixa para baixo? Isso quer dizer que a sua vibração está baixa. E quando a vibração está baixa, nenhuma frase, nenhum decreto e nenhuma afirmação consegue atravessar essa barreira. Você não consegue atrair dinheiro dessa forma, a não ser que eleve a vibração. E para isso existe um passo a passo exato que qualquer pessoa pode seguir. Ele está em um livro chamado Seu Eu Superior, que você encontra no primeiro link do comentário fixado abaixo desse vídeo. O livro Seu Eu Superior mostra exatamente o que uma pessoa com a vibração baixa deve fazer para instantaneamente começar a atrair milagres espontâneos, sorte inesperada e, claro, dinheiro em abundância. Não é teoria. É um processo completo que age diretamente nos bloqueios que travam a vida e que impedem qualquer palavra, qualquer decreto e qualquer frase de poder de funcionar de verdade. Então, se você sente que a sua vida financeira precisa ser destravada, sugiro que clique no link do primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo e comece a ler o livro o quanto antes, para seguir o passo a passo e começar a atrair dinheiro com magnetismo e facilidade. Aqui começa o despertar, porque enquanto ouve essas palavras, vai perceber algo que sempre esteve na sua frente. Você não é vítima da economia, nem do passado, nem sequer das dívidas. Você é criador. E a ferramenta mais poderosa não é o trabalho físico, mas a voz que decreta. Assim, quando chegar o momento de pronunciar a frase de poder, não haverá como um truque estranho, mas como um ato científico e espiritual ao mesmo tempo. Uma aplicação consciente da lei mais antiga, a do verbo criador. O segredo da frequência da riqueza. Você sabe que cada palavra tem um som, mas o que talvez não tenha parado para pensar é que esse som carrega uma vibração. E essa vibração entra em sintonia com o que existe no mundo invisível. Como uma nota musical que faz vibrar uma corda distante. A palavra desperta forças que estavam dormentes esperando pelo Shen amado. A riqueza, como toda energia, tem uma frequência. Quando se vive com medo, preocupação ou queixa, a voz emite vibrações baixas, e então atrai mais razões para continuar preocupado. Mas quando se pronunciam palavras de fé, de abundância e certeza, a voz se torna um imã de riqueza. Florence Scovel Shinn expressava isso com clareza. O homem pode mudar o seu mundo mudando as suas palavras. E isso não é poesia bonita, é uma lei. A palavra sintoniza a vida inteira com uma frequência. E a pergunta é: em que frequência você está vivendo hoje? Imagina que o dinheiro fosse uma estação de rádio. Sempre está transmitindo, mas só quem sintoniza a frequência certa consegue ouvi-lo. Se a mente e a boca estão na frequência da escassez, mesmo que o dinheiro esteja fluindo no universo, não será recebido. Mas se a palavra muda,
Se a voz se alinha com a frequência da riqueza, de repente comece a ouvir a música. E então o dinheiro, como um rio, começa a se direcionar para você. Esse é o segredo que muitos ignoram. Não basta desejar prosperidade. É preciso falar a partir da prosperidade. Porque as palavras são decretos que revelam em que frequência se vive. Pode-se dizer quero abundância, mas se por dentro se repete não tenho, me falta, não consigo, a frequência real é a carência. E a vida sempre obedece à frequência real, não à aparência. Aqui está o desafio: treinar a voz para emitir riqueza antes que ela chegue. Pronunciar palavras de abundância antes de vê-las, porque o verbo é semente e a semente nunca aparece instantaneamente. Planta-se e depois o tempo revela a colheita. Por isso, quando chegar o momento de receber a frase secreta que será revelada mais adiante, é preciso pronunciá-la não como quem suplica, mas como quem sabe. Não como alguém que espera, mas como alguém que já possui. Ouve com atenção. A riqueza não se atrai por esforço nem por sacrifício. Se atrai por sintonia. E a palavra é o dial com que se ajusta essa frequência. Prepare-se, porque em breve vai aprender como purificar a voz e a mente para falar a partir da abundância real. A preparação do coração. Antes de receber uma palavra de poder, o coração precisa estar preparado. Porque de nada vale pronunciar uma frase sagrada se por dentro ainda há resistência, medo ou dúvida. O universo não responde apenas à boca, responde à vibração completa do ser. Você já repetiu frases milhares de vezes na vida. Não consigo, não tenho, é impossível. E essas frases lançaram raízes no subconsciente como espinhos que bloqueiam a abundância. Por isso, antes de falar a palavra que muda destinos, é preciso limpar o terreno. Pensa em um agricultor. Antes de semear a semente mais poderosa, ele arranca as pedras e prepara a terra. Da mesma forma, é preciso preparar o campo interior. Essa preparação começa com algo simples, mas profundo. Rendição. Respira agora. Inspira fundo. Sente o ar como uma promessa de vida. Devagar, deixa a atenção que carregas no peito. Faz. E enquanto respira, diz internamente: solto toda escassez, solto toda resistência, me abro para o novo. Esse exercício não é opcional, é essencial. Que a palavra de abundância não pode germinar em um coração endurecido pelo medo. Precisa de espaço. Precisa de um coração suave, disposto a acreditar que o impossível é possível. Florence Scovel Shinn dizia: o que negas te aprisiona, o que aceitas te transforma. Quando se nega a capacidade de receber, quando se nega o direito de prosperar, se coloca em correntes. Mas quando se aceita ser filho de um universo abundante, o próprio universo se abre. Você foi condicionado a acreditar que a riqueza é difícil, que não é para todos, que só chega com sacrifício. Hoje quero que solte essas ideias como quem larga uma pedra pesada. Não precisa mais delas. O dinheiro não é um inimigo. A abundância não é pecado. A prosperidade não é um privilégio alheio. É sua herança espiritual. Antes de pronunciar a frase que será revelada mais adiante, imagina a vida livre do medo ao dinheiro. Imagina a riqueza fluindo para você como um rio limpo, sem obstáculos. Imagina pagar as contas com paz, ajudar outras pessoas com alegria e desfrutar o que chega sem culpa. Porque quando o coração se prepara com essas imagens, a palavra se torna pura, e uma palavra pura é imparável. Agora fica em silêncio por um instante. Ouve a própria respiração. Esse é o som da vida entrando em você. Em breve, quando pronunciar a frase sagrada, a respiração e a palavra se unirão em um decreto que abrirá caminhos. Prepare-se. O coração pronto é o recipiente onde a riqueza se derrama. A frase revelada. Até agora você sentiu o mistério da palavra. Conheceu a visão de Florence e preparou o coração. Agora é o momento de receber o que estava esperando. A frase sagrada que basta pronunciar uma única vez para ativar uma onda de prosperidade na vida. Quero que vivencie isso como um ritual. Respira fundo. Feche os olhos se puder. Sente o corpo em calma. E agora ouve com atenção. A frase é: recebo agora grandes somas de dinheiro pela graça, de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente. Não é preciso repeti-la 100 vezes, não é preciso forçar a voz. Basta pronunciá-la uma vez, mas com plena consciência. Quando disser essas palavras, não as diga como um desejo. Diga-as como uma verdade que já está acontecendo. Que no momento em que se declara, as forças invisíveis começam a se mover. Florence ensinava que quando se usa a frase pela graça, está se abrindo a porta para a riqueza sem esforço doloroso, sem dano, sem culpa. Está se permitindo que o melhor chegue da melhor forma.
E quando se acrescenta de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente, está se dizendo ao universo para entregar abundância sem limites, inclusive através de canais inesperados. Pensa nisso. O dinheiro pode chegar por um aumento inesperado, por um negócio que se abre, por um presente, por uma dívida que é cancelada. Pode chegar de formas que nunca haviam sido imaginadas. E o único trabalho é permitir. Agora quero que pronuncie essa frase em voz alta, onde quer que esteja. Diz com o coração. Diz como quem abre uma porta e atravessa sem olhar para trás. Recebo agora grandes somas de dinheiro pela graça de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente. Sente o que acontece por dentro. Talvez uma vibração, talvez uma emoção, talvez um sorriso involuntário. Isso é a frequência da riqueza se ajustando em você. Não é preciso repeti-la todos os dias. Uma única vez, dita com verdadeira fé, tem o poder de abrir a corrente. Mas pode lembrá-la, pode meditá-la, pode escrevê-la para manter a mente alinhada. Como ativar o decreto na vida? Você já pronunciou a frase de poder. A semente foi plantada no invisível. Mas como toda semente precisa de cuidado, terra fértil e proteção para florescer, é aqui que muitos falham. Acreditam que basta dizer as palavras e depois continuam vivendo, pensando e agindo como se nada tivesse mudado. O decreto não é um truque, é um pacto. Quando pronuncia recebo, agora grandes somas de dinheiro, pela graça de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente, naquele momento ativa um contrato espiritual. E a sua parte nesse contrato é permanecer alinhado com a abundância, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não a refletem. Como fazer isso? Aqui estão passos simples, mas profundos. 1. Cuida da linguagem diária. Não basta dizer uma frase sagrada se depois se enche a vida de palavras de queixa ou escassez. Cada vez que se diz não tenho, está se arrancando a semente que foi plantada. Cada vez que se diz é difícil, está se fazendo sombra sobre a planta que mal está começando a brotar. A partir de agora, decide que as palavras serão coerentes com a abundância que foi ativada. 2. Vive como se já fosse real. Não significa gastar sem critério, mas agir com a certeza de que o fluxo de riqueza já começou. Paga as contas com gratidão, mesmo que o valor seja pequeno. Abençoa cada real que passa pelas mãos. Agradece como se já estivesse recebendo as grandes somas pedidas, porque na verdade estão a caminho. 3. Escreve o decreto. Florence recomendava escrever as frases de poder em cartões ou papéis e colocá-las em lugares visíveis. Ao vê-las todos os dias, a mente vai sendo treinada para pensar a partir da abundância, não da carência. Escreve a frase revelada e coloca na carteira, no espelho ou na mesa de trabalho. Faz com que o ambiente também fale de prosperidade. 4. Confia no inesperado. O dinheiro nem sempre chega pelo canal que se espera. Talvez não seja o trabalho que o traga, mas uma oportunidade que aparece do nada, um reembolso, uma venda, um presente. Não limita o universo dizendo, só pode vir daqui. Deixa que o surpreendente se manifeste. E ouve com atenção. Nunca tente esforçar nem controlar. A riqueza pela graça não precisa de ansiedade. Você já plantou. A tarefa agora é regar com gratidão e esperar com fé. Agora te convido a um ato simbólico. Escreve nos comentários esta afirmação de poder. Ativo o meu decreto de riqueza pela graça. Esse será o seu selo, o testemunho público de que o que foi declarado está em andamento. Lembra, não se trata de obsessão nem de repetir por medo. Se trata de se alinhar, confiar e permitir que o invisível cumpra sua promessa. O decreto já vive no universo. Agora a vida precisa acompanhá-lo, o medo de receber demais. Talvez não tenha percebido, mas no mais fundo existe um temor oculto. Medo de receber demais. Sim, embora pareça estranho, muitas pessoas não prosperam não porque lhes falta capacidade, mas porque temem o que acontecerá se a abundância chegar de verdade. Pergunta a si mesmo com sinceridade: o que sentiria se amanhã recebesse uma soma tão grande de dinheiro que superasse qualquer expectativa? Alegria, liberdade, felicidade. Talvez sim, mas em algum canto da mente também apareceria uma sombra. Serei capaz de administrar tanto? E se perder? E se outros me julgarem? E se me mudar para pior? Esse medo é uma das correntes mais silenciosas que bloqueiam a prosperidade. Porque mesmo dizendo que quer abundância, no fundo o subconsciente teme que receber demais possa destruir. E o que o subconsciente teme, ele rejeita. Florence Scovel Shinn ensinava: nada é grande demais para Deus dar, nem pequeno demais para que você receba. Quando se entende essa verdade, o medo perde a força.
Porque a riqueza que vem pela graça não destrói, não intoxica, não corrompe. Vem com harmonia, vem com equilíbrio, vem com proteção. Muitos associam o dinheiro à dor porque viram outros se perderem nele. Mas o que corrompe não é o dinheiro, é a falta de consciência. O dinheiro apenas amplifica o que já está dentro de você. Se é generoso, com mais recursos será mais generoso. Se é sábio, com mais recursos será mais sábio. Se o coração é limpo, a abundância apenas multiplicará a luz. Aqui está a grande lição. Não tema receber demais, porque o universo nunca dará mais do que pode sustentar com graça. O medo faz pensar que o excesso pode esmagar, mas a verdade é que o que vem da fonte sempre se adapta à capacidade expandida. Imagina receber uma onda imensa de dinheiro. Em vez de te esmagar, essa onda te eleva como um surfista que aprende a fluir com o mar. Isso é o que acontece quando se permite a abundância pela graça. O que parecia grande demais, na verdade, te sustenta. Por isso, a partir de hoje, declara: me liberto do medo de receber demais. Tudo o que chega até mim chega pela graça, de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente. Quando o dinheiro chega como uma avalanche. Imagina que abres uma pequena comporta em uma represa. No começo, sentes apenas um fio de água, mas de repente a pressão acumulada se desencadeia e o que antes era um pequeno fluxo se torna uma torrente imparável. É assim que o dinheiro funciona quando se ativa um decreto poderoso. Chega como uma avalanche. Você plantou a palavra, preparou o coração e soltou o medo. Então o que acontece? A abundância que estava esperando a permissão da fé começa a se manifestar na vida de formas inesperadas e rápidas. Alguns sentem medo quando isso acontece. Se perguntam: por que tudo chega de uma vez? Conseguirei administrar? Mas lembra o que já aprendeu. O que vem pela graça não chega para destruir, mas para sustentar. Essa avalanche não te esmaga, te eleva. Talvez o dinheiro chegue em forma de oportunidades, um negócio novo, uma parceria que aparece, um aumento inesperado. Talvez chegue em forma de presentes, cancelamentos de dívidas, heranças ou clientes que nunca imaginou. Cada canal é possível porque o universo não tem limites. A tarefa é permanecer aberto, flexível e grato. A avalanche não se controla, se abraça. Não tentes medi-la, não tentes contê-la. Recebe-a com gratidão e distribui o fluxo com sabedoria. Aqui está um segredo que poucos lembram. O dinheiro é energia em movimento. Se acumulado com medo, estagna. Se compartilhado com confiança, se multiplica. Por isso, quando a avalanche chegar, a melhor proteção será a gratidão e a generosidade. Agradece cada real que entra. Usa parte para abençoar outros. Essa é a forma de manter o rio aberto. Florence Scovel Shinn dizia: o que entregas com alegria volta para ti multiplicado. E no contexto de uma avalanche de dinheiro, esse princípio é ainda mais real. Não te feches, não te agarres. Deixa que a abundância circule e verás como se renova uma e outra vez. Quero que faças algo agora mesmo. Declara nos comentários: recebo grandes somas de dinheiro com alegria e gratidão. Não o faças por hábito. Faz como um ato consciente. Essa declaração é o seu selo. A abertura para a torrente que já vem em sua direção. Lembra, a avalanche não é um acidente. É a consequência inevitável de um decreto poderoso. Você abriu a comporta, você plantou a semente, e agora é o momento de sustentar o que invocou. Não fuja da avalanche, flui com ela, porque a abundância que chega como um rio transbordando foi projetada para expandir a vida além do que alguma vez imaginou. O poder de um único decreto. Você percorreu uma jornada espiritual, entrou com a curiosidade de uma promessa, uma única frase capaz de transformar a vida financeira. E passo a passo descobriu o que Florence Scovel Shinn sempre soube. Que as palavras são chaves, que a voz é criadora, que a fé é a semente do milagre. Agora você não é mais o mesmo, que entendeu que não se trata de repetir frases como fórmulas vazias, mas de pronunciar com fé, com consciência e com abertura. Viu o mistério de uma única palavra, a ciência do verbo, a frequência da riqueza, a preparação do coração, a revelação do decreto, a ativação na vida, a libertação do medo e, finalmente, o fluir na avalanche de abundância. E tudo começou com uma única frase. Recebo agora grandes somas de dinheiro pela graça de maneira perfeita, harmoniosa e surpreendente. Essa frase já foi plantada em você, já vive no seu interior. E não importa o que os olhos vejam neste momento, não importa o que a conta bancária mostre hoje, o decreto já está em movimento, a semente já está na terra invisível e nada poderá impedir que dê fruto. A única coisa pedida agora é que confie, que não recue para as velhas palavras de medo e escassez.
Que cada dia lembre, você já abriu a comporta, você já ativou a frequência, você já recebeu a chave. E como último ato de fé neste vídeo, quero que escreva nos comentários: sou testemunha da minha própria abundância. Declara publicamente. Porque a testemunha reforça a verdade. Quando outros lerem, quando você mesmo ler, essa declaração vibrará ainda mais forte no mundo invisível. Antes de terminar, ouve isso. O universo nunca fica vazio. Sempre está buscando a quem abençoar. E agora sabe que você está pronto. Então abre as mãos, abre o coração e abre a vida. Porque o que pronunciou hoje não foi apenas um som. Foi um contrato com a prosperidade eterna. Lembra, o poder está na boca, a chave está na voz, e você já usou. Prepare-se porque a abundância já está a caminho.